Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, 29 de novembro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, nós estamos recebendo hoje o deputado estadual Gélin Diniz, do Progressistas, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, e o deputado estadual Roberto Duarte, do MDB. Deputado Gélin, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês a respeito da política, a respeito desses acontecimentos importantes para o servidor estadual, que é a reforma da Previdência, e a oportunidade da gente levar para a população, para as pessoas que realmente se interessam no que está acontecendo, a realidade dos fatos, né? Porque há muito fake news, há muita mentira, desinformação propagada por aqueles que faliram o nosso Estado e que querem que o governo Gladson Cameli não seja um sucesso. Mas, apesar desse posicionamento dos mesmos, o governo já fez muito em 11 meses de mandato. Deputado Roberto Duarte, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Tião, boa noite, Narciso, boa noite, Osmi, boa noite, deputado Gélin Diniz, e a todos que estão nos assistindo nessa noite. Agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com vocês novamente, debatendo temas importantes para o nosso Estado, que é também o desenvolvimento do nosso Estado, e levando a toda a população o conhecimento daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Vez que, desde que está envolto a questão da Previdência no Estado, existiram muitas notícias falsas e outras verdadeiras. Mas a gente precisa botar na peneira e ver o que é realmente verdade, o que é bom e o que é ruim. Narciso, boa noite. Boa noite. De antemão, eu quero parabenizar os dois deputados. Obrigado, Narciso. Honestamente, pelo posicionamento político e responsável, porque tem determinado momento que o parlamentar tem que ter responsabilidade com o fiscal, com o Estado e com o futuro. Do jeito que a Previdência do Estado do Acre estava e ainda se encontra hoje, nem o Estado do Acre tinha mais futuro. Porque ia chegar um momento que fiscalmente não teria condições de pagar aos seus aposentados. Então, parabéns pela coragem de vocês. Osmi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo Mas bem. está querendo falar pouco hoje? Muito pouco. Como eu falei antes do intervalo, nós vamos iniciar conversando sobre a reforma da Previdência do Estado. Como eu falei, muita confusão marcou essa semana lá pela Assembleia Legislativa. E eu já pergunto para os dois deputados. Falaram em fake news, falaram em desenvolvimento. O que essa reforma tem de bom para os servidores e para o Estado? Deputado Gélin. Olha, Tião, inicialmente nós combatemos o déficit da Previdência. O governo Tião Viana, há cerca de um ano e meio, elevou a contribuição previdenciária do servidor de 11% para 14% e a patronal de 11% para 14%. E não consultou ninguém. A votação, o projeto chegou de manhã na Assembleia, foi votado meio-dia, com o plenário vazio. O governador Gladson Cameli não modificou a alíquota de contribuição do servidor, permanece os 14%, e aumentou a alíquota patronal, coisa que o governo anterior não fez. Quanto? Quem vai colocar mais é o governo. 22%. Aumentou de 14% para 22%. Boa, Só com essa ação, só com esse projeto que nós aprovamos ontem, já há uma redução no déficit de 8 milhões de reais, já daqui a um mês. Sim. O dinheiro é o mesmo. Ele entra na Previdência não mais como o Tesouro repassando, um recurso do Tesouro da população, e sim como uma obrigação do governo, que agora repassa como contribuição patronal. Então, só com essa aprovação. Aí com essa aprovação, o objetivo principal é o quê? Garantir a saúde financeira do Estado. Hoje, o Estado do Acre tem um déficit de 600 milhões ano. Se nada fosse feito, daqui a 2 anos, esse déficit ia alcançar 1 bi. Ou seja, o governador ia ter que administrar o Estado com 400 milhões a menos. Então, a reforma ela dá uma estancada, o déficit não vai diminuir, mas pelo menos pelo período de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele tende a manter estabilizado. E aí, o governador vai ter condições de respirar e empregar esse recurso em obras estruturantes, na saúde, na educação, na segurança, porque é um recurso da população, do povo do Acre, que estava sendo sugado pelo Acre Previdência, pelos pensionistas e aposentados. Deputado Gélin, então isso já sinaliza que daqui mais 2 anos pode ter uma nova reforma? Não necessariamente. Outras reformas virão. O servidor que diz assim, deputado, eu falto 10 anos para aposentar. Se eu for pagar um pedágio de mais 10, serão 20. Quem falta 10 anos para aposentar, essa reforma não vai se aplicar a ele. Vai se aplicar no máximo como regra de transição. Para você ter uma ideia... Me explica como é que vai ser essa regra de transição.
Da mesma forma que nós estamos utilizando as regras de transição hoje. Nós pegamos aquelas regras que não eram de transição e que hoje são de transição para os atuais servidores. Não, vamos para a questão de prática. Vamos supor que um servidor esteja precisando de hoje de 5 anos para se aposentar no sistema antigo. Ele não tem direito adquirido ainda. Sim. Há uma expectativa de direito. Perfeito. Como é que ocorrerá, quanto aumentará esse tempo de 5 anos que ele espera para se aposentar? Se o Roberto quiser também responder. Eu gostaria de primeiro concluir a resposta do Tião e depois te passar essa resposta. Eu entendo que a principal garantia, o principal benefício dessa reforma da Previdência para o servidor da ativa é a garantia de recebimento dos seus proventos. Quando aposentados? Não. Na ativa. Na ativa. Estou falando da ativa. Primeiramente da ativa. Sim. Porque daqui 5, no máximo 10 anos, o Estado não teria mais condições de pagar os proventos dos servidores na ativa. Primeiro detalhe. Essa reforma não atinge, em hipótese alguma, os servidores inativos e pensionistas. Nós temos mais de 13 mil inativos, mais de 4 mil pensionistas no Estado do Acre. Nada atinge eles. Mas pode atingir os servidores da ativa, de que forma? Não tendo a garantia do recebimento dos seus salários. É prático, é só observar o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, é só puxar na internet. Aqui mesmo no Acre, deputado, já aconteceu. Já aconteceu. Não, mas olha só, hoje na internet, só você puxar. Os salários lá no Rio Grande do Sul, dos servidores da ativa, são pagos em até 10 parcelas. Não, mas atingiu também os aposentados. O da ativa e aposentado. Não, mas naturalmente vai atingir. Mas eu digo que hoje, por exemplo, num primeiro momento, não se atinge os servidores inativos e pensionistas. Sim. Atinge, sim, os servidores da ativa. Mas vai garantir a eles o recebimento do seu salário. Por que eu estou citando o Rio Grande do Sul? Porque no Rio Grande do Sul, o salário dos servidores hoje é parcelado em 10 vezes. Muitas das vezes, eles não têm dinheiro para pagar a luz, dinheiro para comprar comida para a família, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para abastecer o seu veículo. Enfim, nós temos que pensar primeiro na garantia de recebimento de salário dos servidores. Isso é agir com responsabilidade. Narciso, permita ele responder a transição. Se puder ser mais objetivos. Com relação à transição. Com relação aos 5 anos que o Osmir citou, sim, nós precisamos, Osmir, do caso concreto. Porque você fala em 5 anos, mas nós precisamos saber a idade dessa pessoa, quanto tempo ela tem de contribuição. Não. Eu coloquei de uma forma clara. Onde ela trabalhou. Ele tem todas as condições para se aposentar daqui a 5 anos. Não vamos entrar nos detalhes. Tem todas as condições. Todos os requisitos. Mas todos os requisitos. Se ele já preenche todos os requisitos, hoje ele pode aposentar. Hoje ele pode aposentar. Não, ele vai se aposentar daqui a 5 anos. Ele preenche todos os pré-requisitos então, daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos ele vai preencher todos os requisitos. Isso. Vai se aposentar. Idade e tempo de contribuição. Sim. Vai se aposentar. É isso. Com 5 anos. Não há regra nada. de transição. Não vai alterar nada. Por quê? Porque ele já atingiu a idade mínima para se aposentar. Tu está citando... Ele está dando um exemplo de quem vai alcançar daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Não é hoje. Então não é hoje. Então daqui a 5 anos ele vai ter mais 5 anos de tempo de contribuição e mais 5 anos de efetivo serviço. Né? Ou seja, ele vai ter mais 10 pontos. Porque nós temos que somar a idade dele com o tempo de contribuição e atingir a pontuação. Né? Que inclusive nós reduzimos para os futuros professores em 5 pontos para o homem e 5 pontos para a mulher. Por isso nós precisamos do caso concreto. Vou dar um exemplo de uma senhora que é professora. Ela já tem idade hoje para aposentar, mas não tem tempo de contribuição. Aí se aplica a regra do pedágio. O pedágio é só para quem falta o tempo de contribuição. Faltam para ela 2 anos e meio. Ela vai pagar um pedágio de 100%. Ao invés de trabalhar 2 anos e meio, ela vai trabalhar 5 anos. Pois é, no governo federal, eu estou dizendo o caso concreto, porque no governo federal ficou estabelecido mais ou menos 50%. Vamos supor, você precisa de 10 anos para se aposentar, acrescentaria mais 5. A nossa regra é idêntica nesse ponto à regra do governo federal. O pedágio de 50% é para aquela pessoa que não é servidor público e que é submetido àquela tabela, Narciso. Né? Esse é o pedágio de 50%. É para quem não é servidor público. Mas servidor público é 100% também do governo federal. A regra aqui, a tabela que você citou, a reforma aqui, ela é bem mais maleável que a do governo federal. O fator previdenciário. Por isso que nós trabalhamos. Porque 100% é um pouco dura. O Roberto e Gé, na Constituição, 30 anos atrás,
já havia uma corrente minoritária do Congresso Nacional, orientada pelo Roberto Campos, que previu o que está acontecendo hoje. Não foi ouvido na época. Ninguém deveria se surpreender com a falência do nosso sistema previdenciário, que ele foi feito para falir em 30 anos. E o que surpreende a nós é que os estados que deviam estar em situação mais anárquica nesse particular, deveriam ser os chamados estados periféricos do Brasil, Acre, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Norte. Osmi, aí eu me reporto ao governador do Rio Grande do Sul. Para mim, um governador muito reto. Sim. E um discurso muito aprumado. O primeiro compromisso que ele assumiu, que não é candidato à reeleição. O que afasta, retira dele a perspectiva de que a reeleição do Brasil se tornou sua desgraça, porque o caboclo dia que toma posse é candidato para daqui a 4 anos. Já pensa na reeleição. Ele trouxe um dado para mim impressionante, Osmi. A Polícia Militar do Rio Grande do Sul tem 16 mil integrantes. 17 mil aposentados e 15 nativos. Olha o disparate. E dos aposentados, 70% deles se aposentaram com menos de 50 anos de idade. Os ativos não conseguem bancar os inativos, que é o que é para acontecer. Aí, matematicamente não tem como bater. Falta efetivo para a Polícia Militar, o Estado não tem condições fiscais de recontratar, e enquanto isso a corrente dos aposentados não servem pensionistas, chamam reserva. Da reserva. Mas vão para a reserva. Mas aí tudo bem. Eu preciso explorar um pouco mais a questão local. Direitos adquiridos, foi atingido alguma coisa? Direito adquirido. Quem tem direito hoje de se aposentar, tem direito hoje, preencheu, pelas regras atuais, preencheu as suas condições de se aposentar, se aposenta, na hora que quiser. Pode procurar o Acre Previdência e se aposentar. Perfeito. Direito adquirido. Isso é Uma outra coisa que é importante a gente colocar também aqui, que houve uma negociação junto com os sindicatos, junto com os servidores, e que se manteve a licença-prêmio. Por exemplo, só tem 2 estados brasileiros que têm licença-prêmio hoje, e o Acre é um deles. Se manteve aqui a sexta parte, o auxílio funeral. Havia a previsão da revogação da lei NALU, que atingiria diretamente os professores, e que foi retirado de pauta, não foi revogado. O que é a lei NALU? A lei NALU é aquela que te tira de sala de aula com determinado tempo. 25 anos. Com 25 anos. Entendeu? Então, isso aí se preservou. Mas a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação continua afirmando que os trabalhadores, que os professores e professoras vão morrer na sala de aula. Esse é o termo que ela usa. Olha, a presidente está jogando para a plateia, já falei isso para ela. Ela participou das reuniões, fizemos todos os cálculos que ela nos deu, com casos reais. O professor sentado na mesa de negociação, quanto tempo de idade a senhora tem? Qual o tempo de contribuição? E era no máximo 2 anos acrescentado aos professores. Agora acontece o seguinte, os futuros servidores, futuros professores, esses terão a idade aumentada sim. Mas o cidadão que vão entrar hoje no serviço público. Exatamente, só entra no serviço público quem quer. Claro. Né? A idade foi aumentada. A mulher, por exemplo, foi aumentada 7 anos e o homem 5 anos. O homem foi para 65 e a mulher foi para 58. Não seria o contrário? 7, um homem, 5 a mulher? Para homem aumentou 7. Para mulher, 5. Não, para mulher aumentou 7, para o homem 5. O homem saiu de 60, foi para 65. Isso. E a mulher saiu de 57. 55, foi para 62. 62. Isso para os futuros servidores. E professor, homem ou mulher, tem 5 anos a menos. Eu estou citando o exemplo geral. Não, razoável. Entendeu? Bom, deputado. Até porque a expectativa de vida do brasileiro, como bem disse Narciso hoje, no IBGE, é de 78 anos. A expectativa de vida do brasileiro aumentou. E quando essa previdência, que vige ainda hoje foi instituída, a expectativa de vida dos brasileiros é 52 anos. Então, ou seja, 52 aumentou 26 anos a expectativa de vida do brasileiro. Graças a Deus. Amém. Isso é ótimo. Né? Então, outra coisa que falam, que a gente falou de fake news e de notícias, por exemplo, teve uma professora de Brasileia que me ligou e disse, deputado, o senhor tirou minhas férias, meu 13º. Olha,
infelizmente, as pessoas estão espalhando notícias para criar um populismo contrário ao atual governo e contrário aos deputados. Eu, por exemplo, eu não pertenço à base de sustentação do governo. Eu tenho um mandato independente na defesa da população. Mas naquilo que é correto... Eu vou defender. Claro. Eu não tenho problema nenhum. Eu não faço uma indicação, está aqui o Gélio, eu não faço uma indicação ao governo Gladys Cameli. Osmi levantou aqui uma questão. Narciso, só para concluir, né, o deputado falou a respeito das fake news, o pânico espalhado nas redes foi tão grande que até quem foi beneficiado pela reforma está reclamando da reforma. Verdade. Esse é o cúmulo. Eu vou citar um caso concreto. Eu vi uma jovem, uma servidora do IAPEM, agente penitenciária, ela publicou: vou ter que trabalhar até morrer. Agente penitenciário, policial civil, delegado de polícia, agente socioeducativo foram beneficiados pela reforma, porque o governo federal beneficiou e aqui nós nos propusemos a não tirar o direito de ninguém, melhorar a reforma do governo federal. Então mantivemos esses direitos. Mas, agora, Gélio, sabem o que, Osmi? Paridade e integralidade. Só tinha paridade e integralidade quem entrou no serviço até o final de 2003. Foi estendido para quem entrou no serviço público, para essas pessoas da área de segurança pública, para quem entrou agora até a aprovação da reforma, que estamos em 2019. Ou seja, essas pessoas nesses 16 anos que entraram no serviço público, policial civil, delegado, agente penitenciário e agente socioeducativo, têm direito à paridade e integralidade. Mas... Quer se aposentar com o último salário e ter Mas aí eu reajuste na quero inatividade. lhe perguntar o seguinte, aos dois. Não está faltando um pouco mais de comunicação do governo para explicar junto à população isso que vocês estão dizendo hoje aqui? Sim. Deixa para responder depois do intervalo comercial, porque a gente complementa e já pega direto, porque tem muito assunto ainda para ser debatido acerca dessa reforma da Previdência. A gente volta já.